Se você espera viver o sonho americano, deixa eu te contar que não é bem assim que as coisas funcionam não, tá bom? Oi, meu nome é Alice. Aqui nesse canal eu tô trazendo pra vocês um pouco da minha experiência de intercâmbio. O primeiro vídeo que eu postei foi um vídeo dando um panorama geral sobre o primeiro intercâmbio que eu fiz. E eu vou continuar trazendo atualizações sobre esse segundo intercâmbio que eu vou agora no final do ano. Pra deixar claro, eu tô falando do programa de Work and Travel que eu vou para os Estados Unidos para trabalhar durante 3 meses. No vídeo anterior eu falei que eu fiquei muito traumatizada e por causa disso eu não voltei no ano seguinte, eu só tô voltando agora, uma temporada depois, e eu vou explicar quais foram os motivos que me fizeram decidir isso. Então hoje eu vou trazer os 3 piores momentos do meu intercâmbio. Óbvio que isso vai ser na minha experiência pessoal. O primeiro de tudo, eu vou começar logo com um assunto muito polêmico. A gente tem um grupo no WhatsApp do Work and Travel e é muito bom, a galera se ajuda muito. E lá se tornou uma polêmica isso, que é sobre o fato de fazer intercâmbio sendo casada. E sim, eu sou casada e eu fiz o intercâmbio. E isso foi extremamente difícil para no grupo, isso deu um bafafá muito grande, mas assim, a treta se envolveu pelo motivo de que supostamente uma das partes estaria traindo porque todo mundo traía, porque o intercâmbio era para isso. E eu entendo, eu não julgo as pessoas que pensam assim. Na verdade, eu julgo um pouco, porque eu sei que hoje a dinâmica dos relacionamentos é muito peculiar, e principalmente o caráter das pessoas, né, que tá em jogo aí nessa história. Mas enfim, dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento, isso não é um problema. Traição, desconfiança não é um problema. Então, não foi um problema eu estar indo sozinha para fazer um intercâmbio. Meu marido me apoiou muito, ele incentivou. Ele não pôde ir por motivos de trabalho. A gente tentou até tirar o visto de turista dele para ele poder ir me visitar, porque, obviamente, como uma pessoa casada, eu não queria viver essa experiência sozinha. Eu queria compartilhar desse momento com ele. Eu entendo que para muitos relacionamentos isso não vai ser possível. Isso vai depender da dinâmica de cada relacionamento, dos limites que cada um tem e das peculiaridades de cada pessoa. Eu entendo. Mas o grande problema foi que eu sofri muito. Eu sofri muito com saudade. Eu senti muito falta de casa. E é muito diferente para mim, uma pessoa que é casada, que já tenho minhas responsabilidades, que eu tenho a minha casa, a casa que eu cuido, que eu tenho uma pessoa, sabe? É muito diferente para mim que eu tenho isso que me segura, que me prende muito de um valor afetivo, de um valor emocional para uma pessoa que, pô, é solteira, que mora na casa dos pais, que curte a vida, que vive a vida e solta. É muito diferente a experiência. Então, para mim, pesava demais eu sair da minha casa, sabe? Da minha casa com o meu marido, aquela família que eu tenho, que eu construo como minha, e não a família dos meus pais, e ir para um outro país, para um outro mundo, viver uma experiência muito diferente. Era realmente muito difícil para mim, fazia contar os dias para ir embora. E somando os outros fatores que eu vou trazer aqui para vocês, isso me deu muito estresse, muita ansiedade. Lá para o meio do segundo mês do intercâmbio, começou a aparecer várias bolhas inchadas na minha mão. Eu não sabia o que era e aquilo coçava, ardia, incomodava muito. E eu perguntei para minha colega de quarto, que era a brasileira que foi comigo, e ela estudava medicina. E eu perguntei, cara, você sabe o que é isso, pelo amor de Deus? E ela falou assim pra mim: isso é ansiedade. Quando você voltar pra casa e ver seu marido, isso vai sumir. Lá pro final do intercâmbio, tava muito pior do que tava no começo. Só que foi dito e feito do jeito que ela falou. Eu cheguei em casa, não deu muito tempo, não passou muitos dias, sumiu tudinho. Inclusive, sobre isso de fazer intercâmbio casada, eu lembro que eu compartilhei um vídeo no meu TikTok falando sobre isso, pois veio muita gente no meu Instagram conversar comigo e tirar essa dúvida, dizendo que estava receoso, porque já era casado, mas só que surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio, de fazer work and travel, e estava receoso. E eu entendo muito, porque eu também, desde nova, eu tinha o sonho de fazer isso. Só que eu casei muito cedo, e depois que eu casei, eu falei, então já era, né? Não vai acontecer mais. Não existe mais a possibilidade. Só que aí não, tinha a oportunidade, só que eu tinha que passar 3 meses fora. Poxa, eu falei, poxa, 3 meses pra um sonho que eu tive, que eu achei que eu nem ia mais realizar, sabe? Um sonho que tava aí apagado, dormido. Então eu fui mesmo assim, e pra todas essas pessoas que vieram conversar comigo, o que eu dizia sempre era, cara, vai ser difícil, você vai sentir falta, você vai sentir saudade, não vai ser fácil. Eu entendo como é essa sensação de estar saindo da sua própria família. Inclusive, o que é que as pessoas próximas de você vão pensar sobre isso? Tipo, meu Deus, largada, né? Vai lá, deixa o marido aqui, vai para outro país.
maioria das pessoas vão pensar coisa errada, que você tá indo pra fazer coisa errada e que seu marido tá ficando aqui vai fazer coisa errada também. Isso aí é de cada relacionamento, vai da sua confiança mesmo e do caráter da pessoa que você escolheu e do seu caráter. Mas o que eu dizia sempre era: é difícil, mas vale a pena. Ao todo, a experiência vale a pena. O retorno financeiro, se for o objetivo, vale a pena? Sim, porém depende. Depende se você fizer as escolhas certas para ir para o lugar certo, mas é muita sorte também o retorno financeiro que você vai ter. Mas não é garantido que você tenha um retorno financeiro muito grande, mas vai consciente de que não vai ser fácil. E que se for para dar errado o relacionamento de vocês, se for para ter traição, vai ter em qualquer lugar, em qualquer canto, de qualquer forma. O meu relacionamento de uma forma foi até positiva, porque quando eu voltei diferente, eu voltei uma pessoa diferente, porque eu refleti muito durante esse período, foram 3 meses de muita reflexão, de muito ajuste de personalidade, de caráter, de para que eu voltasse a melhor pessoa possível, para que eu fosse a melhor esposa possível quando eu voltasse para casa. E isso somado ao segundo fator, tornou as coisas muito pesadas durante os 3 meses que eu fiquei lá. Segundo motivo era que eu odiava o meu trabalho. Eu falei que eu trabalhava como housekeeper e eu odiei o trabalho. Falei com todas as letras, com todas as palavras, não volto de housekeeper, não volto de housekeeper. Ainda me deram a sugestão de voltar como housekeeper esse ano, uma proposta até boa, porque o salário é melhor, eu ia ter desconto de US$ 150 no valor do programa. Me balançou um pouco, só que eu falei, velho, eu não vou pagar com a língua de novo. Eu não vou pagar para ver também que a experiência vai ser igual ou pior. Ou se vai ser melhor. Não vou pagar para ver, então eu não vou voltar. Muitas vezes eu fugia, assim, me escondia lá no quartinho do depósito. Até uma foto minha, assim, no banheiro que eu estava limpando. Eu assim, e chorando e as lágrimas escorrendo. Eu trabalhava muito, mas o problema não era trabalhar muito, era trabalhar muito em uma função que eu odiava. Eu acredito que eu não odiava, assim, 100% das minhas funções. Eu falei um pouquinho mais sobre o meu trabalho no vídeo anterior. Assim, uma obrigação que eu tinha, que era a que eu de fato odiava, era limpar o banheiro do esqui, que era o banheiro público do hotel. Porque eu também tinha que limpar o banheiro masculino e assim, um banheiro que estava sempre movimentado, sempre cheio, e era, sabe assim, uma situação horrível. E eles ficavam sempre pegando no pé, mandando a gente ir limpar de novo, sendo que a gente tinha várias outras áreas do hotel para cobrir, para estar limpando, e eu não gostava de estar lá, então eu fazia o máximo para fugir. Só que eles ficavam no nosso pé direto, assim, porque o banheiro tá sujo, tá sujo, tá sujo, tá sujo, tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. E eu ficava enrolando o máximo possível. E virou até um meme, assim, no nosso grupinho, que eu ia almoçar e eu passava, tipo assim, 2 horas no almoço, sendo que a gente tem, sei lá, meia hora de almoço. Eu almoçava 2 vezes, chegava fulano pra almoçar, eu almoçava com fulano, chegava Beltrano pra almoçar, eu almoçava com o Beltrano também. Eu enrolava demais, eu ia passear e eu me sentava, ficava no celular, tudo pra eu tentar passar o tempo mais rápido, porque, meu Deus, era muito ruim. Sinceramente, era horrível limpar banheiro cagado, e ainda mandavam a gente muitas vezes limpar vômito, que por causa da altitude, algumas pessoas também vão beber e tal, então acaba vomitando, e aí vomitava no meio do hotel e a gente tinha que limpar. Eu não limpava, quem limpava era a colega que estava comigo, porque eu não tenho condições de limpar vômito, eu não limpo vômito. O terceiro momento é algo que ninguém fala. Eu não sei se foi só comigo. Eu tenho a impressão que todo mundo sente isso, mas é algo que ninguém fala. Aquele choque, assim, logo quando você chega de meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? É uma sensação, é uma angústia nos primeiros dias que eu cheguei e que eu estava sozinha, porque eu fui a primeira a chegar. É uma sensação, assim, de angústia, de desamparo, de solidão, de abandono. Tipo, o que passava pela minha cabeça era: eu tô sozinha em um outro país, sozinha. Sozinha, eu não conheço ninguém e eu tô velha, eu tô tão distante de casa, tão distante da minha realidade. Acho que é a adaptação dos primeiros dias, sabe? Foi muito difícil até eu conseguir fazer amizade e eu tinha essa sensação de que quando eu conseguisse fazer amizade, as coisas iriam ficar mais fáceis. Então eu me esforcei muito para fazer amizade. Só que o problema é que eu falei para vocês, né, de brasileira só tinha eu e mais uma. Essa mais uma demorou uns 10 dias pra chegar depois de mim. Então eu passei 10 dias meio que sozinha. Os outros J1s e os outros funcionários eram todos latinos e eles não falavam inglês. Sério, o inglês deles era muito ruim, então eu não conseguia me comunicar com eles em inglês. Mesmo que eu estivesse lá por perto, na mesa do café da manhã, eles foram muito queridos também, me chamavam pra sair com eles, me chamavam pra passear com eles, muito queridos, mesmo que eu não entendesse nada, eles
sabe, eles foram dispostos a me ajudar. E eu fui disposta também a aprender. Por isso que eu falei pra vocês que eu aprendi espanhol do zero, porque eu tinha que me comunicar com eles de alguma forma e eu não queria ficar sem fazer amizade. Tinha muito sozinha, muito, velho, eu não tenho ninguém. As pessoas que estão aqui, eu não consigo me comunicar com elas. A única pessoa que é a que eu tenho mais identificação por ser brasileira, porque eu já tinha conversado um pouco, ainda não chegou, vai demorar pra chegar. Então eu passei 10 dias assim bem solitária, bem abandonada. Claramente isso foi na minha experiência. De uma forma geral, eu considero que o percurso do meu intercâmbio foi muito bom, foi muito tranquilo. Eu não tive outros problemas além disso, nem problemas muito graves, problemas de saúde, problemas com o empregador, problemas de chefia ou algo assim. Eu não tive esse tipo de problema. E cada intercâmbio vai ser único. Eu disse pra vocês que eu voltei traumatizada. Sim, voltei um pouco traumatizada. Mas de uma forma geral, quando eu olho pra trás, eu vejo que a experiência foi muito válida, me transformou de muitas formas. Esse ano eu tô voltando e eu sei que eu vou ter desafios diferentes dessa vez, porque cada experiência é uma experiência única. Se você quer acompanhar mais sobre esse processo, se você quer saber mais sobre as minhas histórias, fica aqui, me acompanha, que tem muito mais vindo por aí. E é isso. Beijo!